Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Toca o Berrante, o podcast voltado para o produtor rural. Aqui a gente discute, fala sobre agronegócio, sobre pecuária. E hoje eu recebo o Antônio Augusto, da Fazenda Carranca, ele que tem uma história bonita, uma história linda, né, Toninho? Muito obrigada, viu, por participar conosco aqui e contar um pouquinho da sua história pra gente. É nós que agradecemos ter a oportunidade de compartilhar aqui, né, com vocês um pouco da nossa trajetória, um pouco do que a gente faz, um pouco das nossas experiências. O prazer é todo nosso. Tá certo. E não tem como falar da Fazenda Carranca sem lembrar do queijo, né? A gente até tá com alguns aqui. Conta pra gente quando que começou essa história da produção de leite, Toninho? Foi com seus pais, com seus avós? Tem tempo, né? Isso é uma história que vai longe, né? Nas nossas contas, eu sou a 4ª geração, né, na pecuária leiteira. Isso pelos dois lados, tanto do lado materno, do meu avô Antônio Carvalho, né, e do meu avô Jaci. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe veio de famílias que são produtores de leite. E cada um com sua história. O meu avô materno, né, o Antônio Carvalho, ele tinha uma propriedade, né, na beira do Rio São Francisco, na cidade de Guatama. E na época eles vieram desbravar o sertão, que é aqui para nós o Cerrado, né? E junto com ele veio e trouxe a famosa carranca, que qual deu o nome na fazenda, porque na beira do Rio São Francisco o pessoal tem a cultura de ter, né, essas carrancas, porque para espantar maus espíritos, né, enfim. E no que ele trouxe essa carranca, denominou lá o lugar, né, a fazenda, como Fazenda Carranca, e junto com ele veio também a pecuária leiteira. E na época veio a tradição dos queijos, porque ele já vinha de uma região muito famosa de queijo, que é a Serra da Canastra, né? E junto com ele veio tábuas, veio as formas, né, que a gente tenta na fazenda. E juntando com meu avô Jaci, que com meu pai, que também era criador de gir na época, com o casamento do meu pai e da minha mãe, a pecuária leiteira também sempre fez parte da nossa vida. E assim que começou a nossa história. E o segredo desse queijo maravilhoso, premiado, reconhecido aí internacionalmente? Eu sei que é difícil falar um segredo só, sei que são vários fatores que levam à qualidade desse produto, mas você podia falar um pouquinho pra gente como que é a produção? Claro, a minha mãe sempre diz, isso aqui, o mérito desse queijo é da minha mãe. Ela tem uma receita, desde criança ela aprendeu a fazer queijo junto com a minha avó, e ela fala que o segredo de qualquer coisa, mas principalmente do queijo, é o amor. Por que o amor? O amor está implicado ali, a dedicação que ela tem, o cuidado, desde os animais, desde o leite para chegar com qualidade, da equipe que trabalha com ela. Então ela fala que o segredo de qualquer coisa, e principalmente do queijo Carranca, é o amor e o carinho que ela tem para se fazer. O queijo é leite, coalho, pinho e sal. São coisas que ela usa isso, que ela tem esse queijo Carranca como uma maneira de ela enxergar o trabalho dela reconhecido. A minha mãe sempre trabalhou na fazenda, sempre foi uma companheira do meu pai e nunca teve a oportunidade de ver o trabalho dela reconhecido. E com essa ideia do queijo, com cunho comercial, ela começou a sentir isso, né? Então ela se sentiu muito valorizada, né? Que bacana, importante. Isso é muito importante porque a gente sabe a importância da mulher, né? Principalmente no agro, então isso fez com que ela encorajasse e viu que tudo nela fez sentido, né? Que a história dela, desde a mãe dela, a fazer o queijo, a lidar com o gado, isso para ela hoje é um sonho realizado e cabe aqui para nós também se tornou, além disso tudo, é um negócio muito rentável. Com certeza. E aliado a isso, um leite de qualidade, a genética dos seus animais, a gente sabe que existe um cuidado muito grande, né? Falando agora da produção dentro da fazenda, como é que é o seu dia a dia ali com o gado leiteiro? É impossível você ter um queijo de qualidade com leite ruim. Essa é a primeira premissa. Então, os cuidados têm que ser muito severos mesmo com a qualidade. E a gente vê que a qualidade do leite está envolvida aí tanto com bem-estar animal, tanto com maneiras de como manejo de ordenha. Então, nossos funcionários constantemente têm treinamento, passam por treinamentos, passam por vários tipos de capacitação para a gente estar sempre buscando melhorar. Antônio Augusto, tem também uma equipe envolvida, né? São muitas pessoas que trabalham com você para ter essa produção de qualidade, esse queijo de qualidade. Justamente. O ramo a pecuária leiteira dentro das atividades agropecuárias, vamos dizer assim, é uma das mais trabalhosas. Porque ela não tem dia santo, não tem feriado, não tem sol, não tem chuva, é todo dia, o dia todo.
E para que isso seja possível, realmente você precisa de uma equipe, né? Uma equipe afinada, você precisa de uma equipe comprometida. Que goste da atividade também. Isso, que goste e que vista a camisa, porque nem sempre a gente consegue estar na fazenda a todo momento e a gente entrega a nossa produção nas mãos dessas pessoas. E eu, graças a Deus, nós, lá em casa, na fazenda, ao longo do tempo a gente conseguiu montar uma equipe muito boa. Eu me orgulho muito das pessoas que estão lá comigo. Hoje praticamente fazem parte da minha família, eu convivo com eles tão quanto eu convivo com a minha esposa e com meus filhos, né, e com meus pais, que também moram na fazenda. Então, assim, a gente precisa dessa sintonia. E uma pessoa que trabalha feliz, uma pessoa que faz o que gosta, ela consegue passar isso para os animais, né? Ela consegue transmitir isso para os animais. E os animais conseguem responder isso muito rapidamente, né? Então, se você dá carinho, ele te devolve carinho. Agora, se você oferece a ele alguma atitude que não é conveniente, ele também vai te devolver, né? Então, é por isso que a gente até brinca. Nem vaca a gente não toca, né? Vaca a gente conduz. Porque quando você conduz alguma coisa, é porque tem uma relação de confiança e respeito. Quando você toca, aí vai por medo. E não é esse o sentido da Fazenda Carranca. Com certeza. E ali vocês trabalham com o gir leiteiro e o girolando. Como que começou a história, né? Essa questão do melhoramento genético também, já faz tempo que vocês trabalham com essas raças? Vocês vão perceber que todas as minhas histórias têm um gancho no passado. Principalmente na minha mãe. Os pais dela, quando ela era criança, tinham um gado. Vamos dizer assim, ele tinha algum sangue de gir. E tinha alguns animais, mas na época era o gir padrão, nem existia ainda hoje o nosso grande gir leiteiro. Lá naquela época. Naquela época, tinha, isso, já tinha. E meu avô paterno também, meu avô Jaci, era criador, sim, de leite. Mas a experiência que veio do queijo com o leite do gir veio da minha mãe, que ela, quando a gente começou com o queijo, já falou assim, Antônio Augusto, quando eu fazia queijo com a minha mãe, a gente via uma diferença muito grande na qualidade dos queijos do leite de gir. Eu falei, mãe, deve ser por questão de sólidos. Ela falou assim, não sei. Eu, como veterinário, comecei a procurar e cheguei na conclusão que, assim, se fosse por sólidos, eu escolheria a Jersey, né? Porque é um animal reconhecidamente que tem mais sólidos. Mas aí eu resolvi, comprei dois animais para entender o que a minha mãe estava falando. Procurei em várias associações alguém que pudesse me auxiliar nisso e não tinha nenhum estudo sobre isso. Falei, então vai ter que ser na prática mesmo para a gente ver. E o que a gente percebeu? Ao longo do tempo, depois surgiram alguns estudos. A questão do gir, do leite do gir, não é a quantidade de sólidos, mas sim a qualidade dele. E onde que isso transforma? Ele permite, o queijo produzido com leite de gir, ele permite uma maturação mais tranquila. Como é um leite mais gorduroso e tem uma qualidade de sólidos também interessante, eu consigo levar o queijo mais tempo na prateleira, quer dizer, com maturações mais avançadas, sem perder a qualidade, sem perder textura, né? Sem perder o aroma, e ter aquele queijo da massa amarela. E aí nós começamos, olha, além de ser extremamente mais produtivo, rentável, né? Por exemplo, um leite de gir hoje, lá fazenda hoje, nós estamos gastando em torno de 8,7 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. No girolando, eu já estou gastando 9,8, quer dizer, quase 1 litro de leite a menos no gir para mim conseguir fazer o mesmo quilo de queijo, né? Então daí que nós começamos essa seleção. Então você me perguntou, tem muito tempo que nós estamos selecionando o gir? Não. A gente adquiria genética e há torno de 5 anos atrás nós começamos, por isso, a trabalhar com o gir. E aí foram acontecendo gratas coincidências. Não é grata coincidência, porque a gente também não acredita, eu não acredito em acaso, né? A gente está de muito esforço, experimentação. Trabalhou duro e o gir vem nos trazendo muitas boas alegrias e muitas boas histórias para contar. Então, a cada dia mais a gente está intensificando no gir, lógico, pensando também no girolando de qualidade. Porque hoje a gente percebe que até o doutor Evandro, das Fazendas do Basa, ele tem uma expressão muito interessante, que é o girolando plus. O que é o girolando plus? São girolando vindo de grandes matrizes de gir, que realmente faz toda a diferença, né? Porque a genética é 50%. É 50% materno e 50% paterno. Então a gente precisa da genética materna para conseguir produzir um girolando de qualidade. Então, juntando o gir com o girolando, é que a gente faz essa mistura
gostosa, bacana e que está trazendo muita alegria para a Fazenda Carranca. Legal. Antônio Augusto, a história de vocês é de sucesso, é uma história próspera. O que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo, para os produtores principalmente? Quais as dicas, vamos dizer assim? Eu sei que hoje fala-se muito em eficiência no campo, fala-se muito em bem-estar animal, em genética, mas quais são os pilares mais importantes para o produtor de leite hoje, que a gente sabe que enfrenta várias dificuldades, vários desafios, não é fácil, como você disse, mas o que você falaria para o produtor de leite hoje, com a experiência que você tem? Ana, assim, para te falar que sim, a Fazenda Carranca é uma fazenda de sucesso, eu acredito que ainda não. Você não considera? Eu acho que ainda não, tem muito caminho para ser trilhado, sabe? Tem muita coisa para ser aprendizado, para se aprender. Eu acho que a palavra sucesso hoje traz para a gente até um sentido que eu não gosto, que é a comodidade. Entendi. Então tem uma bagagem aí, mas vocês ainda estão em busca dessa excelência. Nós estamos em busca da excelência, até porque o dia que para essa busca, eu acho que as coisas até perdem um sentido, né? Mas durante toda essa trajetória do meu pai, né, da minha mãe e comigo agora, que já estou à frente da fazenda, já está com 15 anos já que eu estou à frente da fazenda, o que a gente vem percebendo é que o negócio muda, né? Hoje não dá para se tratar a pecuária leiteira como se tratava antigamente. A pecuária leiteira era tida como um subproduto da fazenda, né? Principalmente na nossa região. E isso hoje o mercado não permite. Então, um velho ditado que eu escuto: não a vaca boa, ela come o mesmo tanto da vaca ruim. Aí a importância de se investir em genética. Então, o primeiro conselho: não tenham medo em adquirir animais com genética, porque esses animais irão te retribuir isso na produção e na reprodução. E o gasto dela, o custo dela, será o mesmo de uma vaca ruim. Então, você tem um animal girolando na sua casa de 40 quilos de leite e ter outro de 20 quilos de leite, é a diferença, é o seu diferencial. A segunda dica que a Fazenda Carranca tem para poder, né, colaborar aí com alguma coisa é o seguinte: a gente tem que ser um criador de pessoas, sabe? A gente tem que saber a gestão de pessoas. A gente está vendo hoje cada dia menos a dificuldade que a gente tem com mão de obra, né? Porque as pessoas, elas também têm um sonho delas e hoje em dia a fazenda, a estrutura que foi montada para a fazenda leiteira, parece que já não está mais encaixando no que as pessoas querem. Mas eu acho que grande falha nisso somos nós, proprietários, que não conseguimos mobilizar essas pessoas, a fazer elas entender o quão sadio, o quão importante, o quão rentável é viver na fazenda e ajudar num projeto desse. E ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho e a gente precisa ter esse cuidado muito grande na gestão de pessoas. Essa questão do relacionamento que vocês têm, sempre tem essa conotação familiar, amigável, isso é muito importante, né? Até o pessoal, quando vai até a fazenda fazer alguma gravação, eles sempre falam que a comida é muito boa, a recepção é muito boa. E isso vem de família, né? E a gente tem que ter esse apegado familiar, porque é o nosso negócio, a gente vive daquilo. Então, com os funcionários a mesma coisa. E com os funcionários a mesma coisa, quer dizer, a gente tem animais, né, de alto valor na fazenda e que estão na mão deles. Então, se não forem pessoas que eu confio e que eu tenho apreço, ninguém tem coragem, porque ninguém consegue pegar aí 100 mil reais e colocar em qualquer lugar, deixar ele no porta-luva de um carro. Você não vai guardar ele num banco? Né? Então, os meus funcionários, a minha equipe, é o meu banco, são quem nos protege. Mas, em contrapartida, também existe o reconhecimento nosso, né? Existe a parceria nossa, existe aquele velho ditado, né? Que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E isso a gente leva muito a sério lá na Fazenda Carranca. E eu vejo grandes fazendas hoje patinando no seu projeto por não conseguir pessoas realmente interessadas. E isso faz total diferença. E essa troca constante é ruim. Justamente, esse turnover, né? Vai perdendo a identidade, né? Porque os grandes projetos hoje do Brasil, todos eles têm grandes funcionários e funcionários antigos. Eu lembro de escutar o Léo Machado, ele tem funcionários de 40 anos. Olha só.
né? Não é um, não, é 2, 3 funcionários de 40 anos. Um familiar. A Fazenda Brasília, que também é um grande sucesso, tem funcionários também antiguíssimos, né? Mais velhos até que os próprios filhos dos funcionários. Então a gente percebe que os lugares de sucesso têm gente antiga. Por quê? Porque essas pessoas têm identidade com o projeto. Elas têm a sensação de pertencimento daquilo. E elas ajudam a contaminar os novos que vão chegando. Então por isso que é tão importante a gente ter uma equipe boa. E a gente não adianta ser só bom para produzir leite. A gente tem que ser bom para gerir pessoas. Antônio Augusto, da porteira para dentro, o que dá para fazer, na sua opinião, para reduzir custo com a produção de leite? Olha, da porteira para dentro é onde a gente pode atuar, né? Isso é uma constante conversa com meu pai. A gente fica muito apegado do que acontece da porteira para fora. Infelizmente, o mercado ele imprime em nós um ritmo, eu acredito que injusto, mas isso eu não tenho controle, eu não tenho gerência sobre isso. Agora dentro da fazenda, sim. O que a gente vem percebendo que cada dia mais os subprodutos, né? A pecuária leiteira hoje, como toda pecuária, ela é muito dependente de grãos, né? Soja, milho. E hoje, grande parte da soja e do milho é destinado para a alimentação humana. Então é uma concorrência complicada. Porque nós estamos aí produzindo milho, o mercado produzindo milho, soja, para se fazer, né, alimento humano. E nós, as vacas, nós também estamos, apesar que no final de tudo vai vir o leite ou a carne, mas estamos nessa disputa entre alimentar o humano e não. E isso acaba sendo um peso muito grande, né, nas nossas contas. Então o produtor rural, e principalmente o produtor de leite, nesses tempos agora tem que aprender a trabalhar com subproduto. A gente ainda está muito pouco acostumado, né? A gente consegue, eu quero só a farelo de soja, mas a gente tem a casquinha, o resíduo, a varredura, eu quero só o milho, tem o sorgo, tem... Então assim, a gente tem que ser criativo e tem que estar muito bem assessorado, né? Hoje em dia não basta ter um veterinário, a gente tem que ter um veterinário zootecnista, um veterinário nutricionista, aliás. Então assim, as coisas estão muito tecnificadas e a gente não pode perder esse bonde. Uma das coisas, dos nossos desafios lá na Carranca é tentar saber usar o máximo possível dos subprodutos, porque com isso eu vou melhorar um pouco a minha relação de custo, né, na fazenda. Não ficar dependendo só da soja ou do milho, ter essas outras possibilidades outras também, possibilidades, né? Entendeu? Que a gente tem que saber trabalhar com elas e tem várias coisas super interessantes aí que vem trazendo essa rentabilidade para a pecuária. Outro ponto que eu digo é realmente valorizar muito a genética. Se não dá para fazer uma FIV, faça uma inseminação artificial. Não justifica você manter animais aí com baixa produtividade no seu rebanho. E hoje está mais acessível. A gente vê produtores até com poucos animais na fazenda, eles conseguem investir em melhoramento genético, fazer transferência de embriões. Hoje está mais fácil do que antigamente, não é mesmo? Não, sem dúvida. Hoje democratizou bastante. Quando eu formei isso em 2005, falar em inseminação artificial com larga escala já era difícil. E falar em FIV, em TE, era praticamente impossível. Hoje é um negócio rotineiro, né? Hoje é um negócio que qualquer lugar faz, como você bem falou, qualquer propriedade tem condição de ter isso. E antigamente até a oferta de genética era muito restrita, né? Você não tinha condição de comprar vaca boa, de comprar touro bom, animal bom com facilidade, era difícil. Hoje a gente vê aí, né, até o trabalho que vocês fazem, e isso ajuda tanto nós vendedores quanto aos compradores, porque democratiza, né? Dá oportunidade das pessoas terem esse acesso. Então, olha, eu não quero produzir, e isso é uma tendência que a gente vem vendo. As fazendas especializadas na produção de leite, cada dia menos, elas querem produzir a vaca. Eles querem se especializar em produzir leite. Então, quando precisa de vaca, vai em quem é especialista em produzir vaca. Isso já é uma realidade americana já há muito tempo. E então a gente está vendo isso acontecer. O pessoal não quer fazer todo o ciclo. Criar o bezerro, depois criar a novilha, depois tirar o leite. Não. Quer focar no leite e já comprar esse animal pronto. Comprar esse animal pronto. Aí tem pessoas também que estão focando só na cria, outras só na recria. Isso é uma tendência que eu acredito muito. Então são duas dicas aí que eu posso falar que a gente vem tentando fazer na Carranca, e cada dia que a gente avança nesses projetos, a gente consegue ter um êxito.
Antônio Augusto, como que você vê o futuro da atividade, o futuro da Fazenda Carranca? Eu sei que já tem um filhinho, né? Falando em sucessão familiar, você acha que seu sonho é esse, continuar com a atividade, que seus filhos possam se interessar também, que também é uma dificuldade, né? A questão da sucessão, não são todos os filhos que querem continuar com aquilo ali, até porque é trabalhoso, tem todo um processo, mas como você vê o futuro da Fazenda Carranca? Olha, realmente, eu tenho 2 filhos hoje, um de 4 anos, que é o Francisco, e outra de 1 ano e meio, que é a Esther. Não é fácil competir com as telas, né? Não é fácil, a gente tem que se policiar muito. Mas é muito difícil eles não gostarem, porque eles estão presentes comigo. Eles estão respirando. Eles estão respirando aquilo, né? O Francisco nasceu na época da pandemia e nós fomos para a fazenda, mudamos para a fazenda. Então aquilo lá para ele, já deu para perceber que aquilo lá é a vida dele. E eu sempre converso com a minha esposa. Olha, os meus filhos, os nossos filhos, os meninos, eles não precisam ser veterinário, agrônomos ou tecnista. Eles podem ser o que eles quiserem ser. Pode ser até produtor de moda, o que eles quiserem. Mas eles têm que saber que esse lugar aqui, que essa fazenda, ela tem muita história. E foi através dela que nós chegamos onde está. Então eles não precisam ser os maiores entendedores de vaca. Mas eles têm que saber que o suor do pai deles, do avô deles, do bisavô deles, caiu nessa terra, então eles têm que, no mínimo, valorizar e continuar com esse legado. Então eu tenho certeza absoluta, não é presunção. Não, como eu te disse, não sei se meus filhos viverão exclusivamente do campo, mas que eles honrarão a história dos seus antepassados, isso sim, porque nós estamos criando eles para isso. Porque é muito simples o pai falar, meu filho não gosta de fazenda, mas não tem a paciência de pôr ele dentro do carro, um menino de 4 anos, e passar o dia inteiro com ele, vocês dois na fazenda. É trabalhoso, mas é aí que vai despertar. Então o menino, em vez de estar acompanhando o pai, ele está na tela de celular, jogando um joguinho. E lá em casa não é bem assim. Eles têm que entender que para conseguir as coisas tem trabalho. E para ter trabalho você tem que entender. E que, principalmente, existiram pessoas que derramaram suor para que eles tivessem onde eles estão hoje. Então, o futuro da Carranca, em termos de sucessão familiar, é isso. E a nossa grande pretensão é continuar desempenhando o nosso papel social. Porque o papel social do produtor rural é levar alimento para a mesa das pessoas. Essa é a nossa função. Se isso vai nos enriquecer ou não, será uma consequência do nosso foco, do nosso carinho. Mas que a nossa função social será executada de levar comida para a mesa das pessoas, isso será. É muito importante. Antônio Augusto, quando a gente vê, às vezes, alguns boatos, as pessoas que não conhecem a atividade, a pessoa que nunca pisou numa fazenda, falando mal da produção de leite, dizendo talvez que os animais estão maltratados, o que você falaria para essas pessoas que, às vezes, não conhecem mesmo, só compram o leite ali conhecem o do supermercado, e a gente sabe que a vivência, a realidade na fazenda é completamente diferente. Olha, nós do campo, nós não chegamos em lugar nenhum e começamos a palpitar em coisas que a gente não conhece. Venha viver conosco, venha passar um dia na fazenda, ou uma semana na fazenda, porque um dia é muito pouco. Existem vários mitos aí que o produtor rural, ele desmata, que ele não preserva o meio ambiente. Isso é a maior, perdão da palavra, a maior idiotice que eu já escutei. É pessoas que não conhecem o ritmo de vida. O produtor sabe da importância de uma água, ele sabe da importância de um bem-estar animal, ele precisa daquilo, porque uma fazenda sem água, ela não é nada. Uma fazenda sem árvore, ela não é nada. E o quanto os animais respondem bem a esse cuidado? É diretamente proporcional. Pessoas falando aí que, principalmente grandes influenciadores, que não sabem nem quantos tetos uma vaca tem, querer opinar com isso. Eu acho que é ridículo da parte deles e eu acho que eles precisavam pelo menos se inteirar. Se não querem ir na fazenda, pelo menos leiam. Porque leiam um pouco, entendam um pouco do que está acontecendo. Para de simplesmente reproduzir o que o senso comum fala. Tem uns que tentam lacrar aí e acabam atrapalhando muito um setor. Isso é muito injusto, né? Esse pessoal, eles têm que entender, viver na fazenda e saber o que nós passamos. Está chovendo, está fazendo sol, é granizo, é geada, é seca e a gente está lá. Entendeu? A gente está lá fazendo... nós estamos lucrando. Claro que sim. Ninguém trabalha de graça para ninguém. Mas nós estamos ali num trabalho nobre.
que é produzir alimento, que é produzir comida, que é fazer o mundo inteiro ter condição de melhorar. Porque ninguém produz nada com a barriga vazia. Ninguém. Seja os veganos ou não. Até mesmo os veganos precisam de alguém plantar as alfaces deles. Precisam disso. Então, eu faço um convite. A Fazenda Carranca está de portas abertas e eu acredito que não só a Fazenda Carranca, qualquer fazenda está de portas abertas para receber essas pessoas, para elas conhecerem se o que elas estão falando condiz com a realidade. É isso aí. É uma importância econômica, uma importância social. A gente sabe o quanto é importante também, economicamente falando, né? O agronegócio hoje ele arrasta o PIB do país. Não tem como a gente negar. Se a gente está lucrando, não, está trabalhando como outra atividade qualquer e não merece esses ataques. Justamente, para você ter uma ideia, a cidade nossa hoje, Monte Carmelo, o agronegócio representa 80% do PIB. Emprega muita gente. Emprega muita gente, né? Então, assim, qualquer impacto que sofre no agronegócio, o comércio impacta, a indústria impacta. Então, nós somos um elo, né? E nós somos um elo. A única diferença nossa, e que até virou jargão, mas é que nós somos uma indústria a céu aberto. Então, essas pessoas que têm essa falta de conhecimento, que aprendam a escutar mais e falar menos. E estão convidados, né, para passar um dia, uma semana, um mês na Fazenda Carranca, vivendo o dia a dia, para saber como que é tratado os nossos animais e como é tratado os nossos recursos naturais. É isso aí. Dona Augusto, muito obrigada por compartilhar com a gente as suas vivências. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aprendeu muito aqui com você. Eu também. Obrigada. Obrigada mesmo. É nós que agradecemos e a gente também tem uma premissa na Fazenda que tudo é uma troca, né? Em todo lugar que a gente está, numa conversa, numa amizade, a gente está ali trocando experiência. Então, a Fazenda Carranca, como eu te disse, tem muito o que aprender, mas também tem muito o que ensinar. E o que é interessante é que as amizades que nós fizemos, tudo que a gente vem conquistando, e a soma desses fatores é que nos permite a estar onde estamos, mas sabendo que ainda tem muita coisa para acontecer. Isso aí, eu acho que essa troca de experiências entre os produtores, não só de leite, né? Essa é a nossa proposta aqui com o nosso podcast, que é levar informação para quem está nos assistindo, ter essa troca de experiências, de vivências, faz toda a diferença, né? Sem dúvida, e parabenizo vocês por essa iniciativa, que a gente vê podcast de tudo, né? Mas são poucos os podcasts que falam do agronegócio. E sendo que é um contrassenso, né? Estamos num país aí que, igual a gente já conversou sobre isso, então quanto mais informação, quanto mais realidade diferente que a gente tiver oportunidade de escutar, isso a gente vai agregando para o nosso negócio, vai trazendo luz para chegar num dia, né, numa proposta ideal ou num caminho ideal aí para a nossa pecuária, principalmente a pecuária leiteira. Muito obrigada, Antônio Augusto. Muito obrigada a você que nos acompanha. Até o próximo podcast Toca o Berrante.